é mais uma palavra do dia com Wallace Barreto. E hoje nós vamos aprender o que está escrito no livro de Mateus 14, do 22 ao 29. Amém? Diz bem assim: Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, e em particular, ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Esse versículo, que nós acabamos de ler, ele me chamou a atenção porque Jesus manda os seus discípulos atravessar de um lado da margem para o outro lado, para o outro lado da margem. Eles tinham que atravessar o rio, e a nossa vida, ela é cheia de ciclos, e muitas vezes nós estamos aqui num lugar e nós vamos passar para uma outra fase da nossa vida, nós iremos viver algo novo, mas o que me chama a atenção é que quando nós estamos aqui, para chegarmos do outro lado, nós temos que passar pelo meio, o meio da história, o meio do nosso aprendizado, o meio do nosso livro onde que nós lemos, e no meio vai falar que os discípulos estavam no meio do mar, e veio uma grande tempestade, e muitas vezes isso acontece na nossa vida, nós estamos numa fase e Deus ele quer nos levar para um outro nível, para um novo nível de intimidade com Ele, mas para nós chegarmos lá, nós temos que passar pelo meio. O meio é o lugar onde nós aprendemos, o meio é um lugar de dificuldade, o meio é um lugar onde nosso caráter é moldado, o meio onde possamos aprender coisas sobrenaturais com Deus, o meio é o lugar onde nós vamos viver talvez os nossos melhores intimidade com Deus, nossos melhores testemunhos com o Senhor, onde nós iremos viver nossas melhores experiências. Nós tiramos por Pedro, a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, vivendo uma tempestade, talvez pensando que ia morrer, mas Jesus aparece no meio da tempestade, andando sobre as águas, e Pedro diz: "Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir com o Senhor sobre o mar." E a Bíblia diz que Pedro ele anda sobre o mar. Talvez ali a maior experiência de Pedro em toda a sua vida foi ter andado sobre o mar. E essa mensagem é para que nós entendamos que talvez o momento que estamos vivendo pode ser um momento de dificuldade, pode ser um momento onde não estamos tão bem, onde talvez estamos no meio, onde estamos aprendendo, onde estamos talvez ali Deus tentando nos mostrar que ali viveremos o melhor, a nossa melhor experiência com Deus. Esse é o meio é o lugar de aprendizado, Então, que essa mensagem ela fique no nosso coração e que possamos aprender com isso, Mas depois do meio tem um final. Um exemplo disso na Bíblia é José. José, ele tem o início. Qual é o início de José? O início de José é o início onde ele sonha e ele tem revelações que ele será rei, que ele irá governar sobre os seus irmãos. O início é que ele é um filho querido, que ele ganha capa, a melhor capa, Esse é o início de alegria, onde nós nos alegramos em prosseguir, Mas para nós chegarmos do outro lado, ou para José chegar ao governador, ele teve que passar pelo meio. O meio é o lugar de aprendizado, o meio é o lugar onde Deus nos mostra e nos faz viver o melhor com Ele, nos faz aprender, Ele nos prepara para vivermos o final. E o meio de José é quando ele é vendido pelos seus irmãos, é quando ele é preso, ele passa talvez ali a pior fase da sua vida, é o meio onde nós aprendemos. E depois do meio vem o final, vem a vitória com Deus. Qual é a vitória de José? Quando ele se torna um governador do Egito. Então, na nossa vida nós temos essas três fases: o início, o meio e o fim.
talvez eu e você estejamos vivendo no meio, né? No meio que Deus ele fala poderosamente conosco, no meio que Deus vai nos ensinar, tá bom? E que essa palavra, né, que você entenda que talvez o momento que você está vivendo pode ser o meio, né? Deus ele está querendo te ensinar, Deus está te preparando para viver o sobrenatural mais na frente, amém? Fique com Deus e que o Espírito Santo de Deus te ilumine e te ajude a passar por o meio sobrenaturalmente com a palavra de Deus, amém.